Povo de Deus, boa noite. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Eu gostaria que você desse uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: olha, é muito bom ter você aqui. Aleluia. Eu sinto uma honra e uma gratidão de estar aqui essa noite com os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Edmar, pela vida da pastora Valéria, do pastor Maurício, por essa oportunidade, por esse convite me feito. Está aqui minha esposa, minha família aqui, acompanhando sempre junto nesse ministério de levar a palavra do Senhor nos quatro cantos desta terra. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Walter, pode ter visitante aí. Eu quero que você, que entrou aqui essa noite, precisando de um milagre, precisando de uma libertação, pegue a sua espada, a sua Bíblia na sua mão, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Deus tem uma palavra profunda para falar aos vossos corações. Você não vai sair daqui da forma que você entrou. A atmosfera de Deus está presente neste lugar. Você que achou Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 14 em diante. Gênesis capítulo 3, versículo de número 14 em diante. O texto da palavra nos diz assim: então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante você vai andar se rastejando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. Verso 17. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse e comeu da fruta da árvore que eu proibi que comesse. Por causa de você, o que você fez, a terra será maldita. Você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá que comer ervas do campo, somente até aí. Curve a sua cabeça por um instante. Ó Deus, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que a espada de 2 fios, de 2 gumes, apta a discernir as mais íntimas intenções dos pensamentos e do coração do homem. E importa que o teu nome seja glorificado e exaltado aqui essa noite, que eu diminua, que o Senhor cresça através da minha vida. E a tua palavra possa falar a cada coração aqui essa noite de uma maneira especial, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga graças a Deus. Podeis assentar. Eu gostaria de toda a sua atenção aqui agora. Prometo não me ser muito delongo nessa mensagem, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero entregar fielmente aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós vimos uma história muito conhecida a respeito de Adão e Eva. Aqui nós vemos uma quebra de obediência de Adão, a qual Deus tinha dado eles para guardarem o jardim. E pela primeira vez nós vemos aqui a maldição de Deus sobre a serpente e sobre Adão. Todos nós sofremos com a maldição, tanto o nosso próprio pecado como o pecado do mundo em geral. Por causa dessa desobediência de Adão e Eva, a maldição se instalou sobre o planeta Terra, sobre todo mundo. A natureza sentiu
Os animais sentiram e os homens sentiram também a maldição que foi ministrada. Pastor, qual que foi a consequência disso? A separação de Deus, o sofrimento e a morte. Pastor, mas qual é a origem da palavra maldição? Para você que está nos assistindo pelas redes sociais, para você que tem o costume de estar anotando capítulos e versículos, alguns pontos que pode estar agregando no seu conhecimento, faça isso. Pastor, de onde que vem essa palavra, dessa origem, palavra maldição? Ela é do latim, que quer dizer male, ou mal, ou dizer mal, ou maledicere, que significa falar mal de alguém. Resumindo, chama-se palavras carregadas de maldição. Entre elas estão desgraças, calamidades, danação, condenação, praga e infortúnio. Pastor, então resume rapidamente o que significa a maldição. A maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre o outrem, para dano da vida do amaldiçoado. Pastor, quem são essas pessoas que podem nos amaldiçoar? Líderes, pastores, professores, presidentes, são todas autoridades que existem acima de nós. Uma coisa que me chama a atenção aqui, assim como nós usamos nossos lábios para abençoar, podemos usar a nossa boca também para amaldiçoar. Diga para a pessoa que está do seu lado: estou te abençoando em nome de Jesus. E sentimos bem com essa palavra. Mas quando ela vem carregada de palavras negativas, ela produz em nós algo de infortúnio, algo que nos traz tristeza. Para você que está aqui nos ouvindo aqui agora, a palavra ela é tão contundente de maldição, que ela é lançada como semente numa terra, que germina, cresce e frutifica. Então, escute bem, a palavra carregada de maldição, elas são como sementes, que é lançada no solo, que no momento ela germina, cresce e produz. Se existe uma coisa que Deus conhece, eu e você conhecemos, é como diz a Bíblia no livro de Provérbios 18, 21. O poder da vida está na boca, e aquele que a ama comerá dos seus frutos. Quando eu olho essa mensagem, Jesus dizendo, o próprio Deus falando para Adão: Adão, de todas as aves que tem no jardim podereis comer, mas de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele cometeu esse ato infracionário de Deus, eu e você, meu irmão, todos nós estávamos perdidos. E Deus tinha um plano B, de enviar Jesus Cristo para remover toda a maldição da terra e colocar eu e você em liberdades para a glória do seu nome. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Todos nós herdamos características de nossos pais. Eu estava brincando esse dia com meu filho, que, lógico, os filhos biológicos, eles herdam algumas coisas do pai, a começar pelo cabelo, os olhos, a boca, quem sabe até mesmo a altura, o nariz, o temperamento, a inteligência, talentos e manias e por aí vai. Mas escute isso, da mesma forma que nós herdamos a maldição, da mesma semelhança, uma pessoa, quando ela comete um pecado, uma quebra de promessa, sistematicamente ela poderá passar para os seus descendentes. No livro de Números, capítulo 14, versículo de número 18, aqueles que rejeitam a Deus, os pecados podem afetar de primeira a quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Aí você me pergunta: pastor, em qual outra referência bíblica que possa falar sobre a seca da maldição? Vou falar.
Livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do verso 26, diz assim: preste atenção, hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes. Vamos resumir então o que é a maldição? A maldição é quebra de princípios. A maldição é nós darmos legalidades ou brecha para o inimigo estar atuando. E ele aproveita das palavras que nós lançamos para se fazer notório o seu intento. Eu queria que você fosse agora a boca de Deus profética aqui nessa noite. Para você virar para a pessoa que está do seu lado mais uma vez só, eu prometo. E fala para ela assim: toda maldição que estava sobre a tua vida vai ser quebrada agora. Em nome de Jesus. Amados, a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 109, a partir do verso 17. Amou a maldição, ele o apanha. Não quis a bênção, aparta-se dele. Amados, escute, isso aqui é muito forte que eu vou falar aqui agora. Há milhares de anos, Satanás entrou nesse belo jardim do Éden. Pegou Adão e Eva na sua armadilha. Desde agora, Satanás tem sido o principal inimigo do homem. Ele emprega muitos métodos usando vários disfarces. Ele tenta, aflige, persegue, ataca, seduz, acusa e etc. Ele usa aliados. Pastor, que aliados são esses? Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pastor, o que é região celestial? É tudo aquilo que está acima da nossa cabeça, a qual nós não podemos alcançar. No jardim do Éden, o homem sucumbiu à armadilha do diabo. Como eu disse, Deus prometeu em trazer um que esmagaria e pisaria na cabeça do encardilho do cão, para nos livrar de toda a maldição. Neste mundo em que vivemos, amado, nós temos inimigos implacáveis e invisíveis. Pastor, como eles são? Eu vou falar. Eles são implacáveis, não tem cor, não tem sexo, são sem corpos, não tem dimensão fixa. Eles moram nas regiões celestiais. E vou dizer mais: eles não demonstram compaixões por nenhum ser vivo. Pergunta por quê? Porque eu e você fomos feitos à imagem do Deus Criador. Ele perdeu essa característica, ele não tem mais. E do fato de ele ter se rebelado contra Deus, tem a sua habitação agora presos em grilhões. Escute bem isso. Deus, ele deu para o ser humano 2 olhos, um nariz com 2 ventas, 2 ouvidos, 2 braços e 2 pernas. Pastor, por que Deus deu ao homem uma boca? Porque se com uma boca o homem causa tanto dano, imagina se tivesse 2. Eu já vi tantas clínicas de estética que fazem implante de fígado, rins. Tem aquele chamado coração que bate no nosso peito. Mas ainda não vi uma clínica de implante de língua. Essa língua, amado, se você não souber usá-la, ela é uma das maiores causas do ser humano estar sofrendo. Casamentos são desfeitos, intrigas, bagunça, fofoca e tantas outras coisas o inimigo usa como tática a nossa boca para causar dano. É por isso que no livro de Tiago, capítulo número 3, ele fala sobre esse pequeno órgão. Com ela nós abençoamos e também com ela nós amaldiçoamos o homem segundo a imagem do Senhor. E por isso que Tiago fala que não devemos fazer isso. Não pode de uma fonte jorrar água doce, uma água salgada. Mas o que me chama a atenção aqui nessa mensagem é que esse espírito, eles precisam de um corpo para habitar. Se eles são sem corpo, sem cor,
Eles são espíritos e precisam de um corpo para habitar. Aí você fala, pastor, então me dá uma referência bíblica de que esses demônios ele pode entrar dentro do corpo. Eu vou te falar. No livro de Evangelho, capítulo de Mateus, capítulo 12, 43 a 45, fala assim: quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontrando, diz: voltarei de onde eu saí. Quando chega, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada, então vai e traz outros 7 piores do que ele. E entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Esse espírito, eles têm um homem. Para os seus adeptos, aqueles que estão numa seita, eles têm um homem como um cavalo, ou como um ego, como queiram falar. Eu aprendi uma coisa numa mensagem, irmão Felipe. Quando o servo de Deus, ele inclina a cabeça para o cão, o diabo coloca sobre ele uma coleira e leva ele para onde ele quer. Lugares que ele não queria estar, mas o cão faz ele ir. Mas eu também aprendi que quando o servo de Deus se inclina diante do Senhor, ele coloca sobre a cabeça dele uma coroa. Fala assim: essa é propriedade exclusiva minha. Oh, escute isso. A Bíblia diz no livro de Efésios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso, irmãos? O manual do crente está aqui para vencer as batalhas contra o nosso adversário, a palavra do Senhor. O livro de Efésios é um manual que todo crente devia estar vivendo e estudando para adquirir experiência e ter estratégia de como vencer o seu inimigo. Escute isso. Existem correntes e cadeias invisíveis, algemas, a qual nós não vemos. Aí você pergunta para mim, sim, pastor, quem é que precisa de libertação? Será que é só os homens? Será que é só as mulheres que precisam de libertação? Ah, não, pastor, então deve ser só os adolescentes, não, igreja. Desde o menor que está aqui até o maior, todos nós precisamos de libertação em alguma área da nossa vida. Pastor, por que você está dizendo isso? Não existe nenhum super-crente aqui dentro, não. Aliás, na face da terra, todos nós estamos sujeitos a pecar por causa daquilo que recebemos lá no Jardim do Éden. Mas tem uma coisa: quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e confessamos como o Senhor e único da nossa vida, é Ele que nos faz triunfar e vencer. Você pode aplaudir o nome dEle? Ele faz você passar pelas provas, pelas lutas, pela dificuldade, pela pressão, e faz você um vitorioso sobre as tentações. E eu venho dizer nessa noite como profeta de Deus, não há maldição que Deus não possa remover aqui essa noite. Não há pessoas que não possam mudar de vida. Não há correntes e algemas que possam prender a tua vida. Quando Deus ele está na casa. E eu tenho uma novidade para você nisso aqui, para dizer para você que é essa noite. A Bíblia diz para mim no livro de 1 João, capítulo 3, versículo de número 5. Nisso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Pastor, não, quer dizer então que nós não precisamos ter medo do inimigo? Não, não. Perto do teu Deus, Ele é um gatinho. Porque o Senhor, quando Ele aparece para a nossa vida e para Ele, aparece como o leão da tribo de Judá. De uma boca, irmãos, como eu acabei de dizer aqui agora, procede bênçãos e maldição. É verdade que existem alguns pais que, por muitas vezes não entenderem, muitas vezes a situação do mundo espiritual, que é real, liberam palavras negativas para os filhos. E eu vim preocupado com essa palavra aqui essa noite. Há bons pais aqui por não saberem, eu digo também no mundo, que chamam seus filhos de burro, imbecil, retardado, ébrio, danado,
o diabo que te carregue, e tantas palavras de jura de maldição. Para quem não sabe, a palavra danado significa o único, exclusivo, condenado ao inferno. Isso é sério, vou repetir de novo, a palavra danado, não esqueça disso. O significado, o único, exclusivo, condenado ao inferno. Se tem uma coisa que o diabo, ele é estrategista e conhece bem, é como usar as palavras carregadas de maldição, porque ele sabe que ela pode se cumprir. E se nós não repreendemos a tal palavra que foi preferida mal, ela se cumpre. Eu aprendi uma coisa: Satanás, ele não precisa de um portão, ele não precisa de uma brecha, mas de uma fresta. Se você der para ele, ele entra e causa um grande estrago na sua família. Eu fiquei preocupado, irmãos, quando eu preparava esse sermão. Esse pequeno órgão a qual eu e você temos, é um órgão que causa um grande dano do próprio homem. Coloca divisão dentro da igreja, separa lares, separa vida conjugal, separa grandes amizades, se nós não soubermos usar a nossa língua. Quem aqui já ouviu falar no Raul Seixas? Levante a mão, por favor. Pastor, como entra as maldições? Eu vou falar rapidinho. A maldição, ela entra através de músicas que cantamos, objetos consagrados e outros mais. Mas eu fiz questão de anotar essa aqui. Há uma canção dele que ele diz assim: às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado e não falo de amor quase nada? Nem fico sorrindo ao teu lado. Lógico, a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, como leão, rugindo como leão, a fim de quem possa tragar. Você pensa em mim todo dia, não sabe se é bom ou ruim, pecado. Aí ele fala: mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Se ele é um espírito, ele precisa de um corpo para habitar. Aí ele fala: olha, talvez você não entenda, a letra A tem meu nome, no início, no fim e no meio, Satanás. Ele fala mais ainda: eu sou a visão do cego, eu sou a júria de maldições, eu sou os filhos que ainda não veio. E tem gente que canta isso com maior alegria, satisfação, não sabendo que estão trazendo sobre elas grandes maldições. Quer uma outra? Eu vou falar. Quem conhece aqui Ivete Sangalo? A minha sorte grande foi você ter caído. De onde? Minha paixão verdadeira, meu anjo querubim, entrou no meu espaço, mandando no pedaço. Jesus, ele desceu, o cão caiu, porque Deus derrubou ele lá de cima. Ele é meu Deus, ele é o seu Deus. Irmão, se tem uma coisa que nós devemos guardar e vigiar, são as nossas línguas. Se você não souber usar a sua língua, você pode amaldiçoar pessoas, até si próprio. Existe uma maldição chamada maldição voluntária. Pastor, o que é isso? Eu vou falar. Aquela pessoa que vira para ela mesma e fala: eu não presto, eu não valo nada, ninguém gosta de mim, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu não vou vencer. A pessoa está se auto-amaldiçoando. Mas você pode virar esse jogo nessa noite e dizer: eu sou uma bênção, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que Deus falou que eu sou. Ele disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim?
Deixa eu te falar uma coisa. Uma certa mãe, uma certa moça, ela tinha uma guerra constante com a sua mãe. E brigava constantemente com a mãe. E no momento de ímpeto, a sua mãe virou para a filha e falou assim: filha, tudo que você está fazendo comigo, quando você tiver os seus filhos, eles vão ser contendeiros, vai fazer da mesma coisa que você está fazendo comigo, e você vai pagar um alto preço por isso. Ei, olha para cá. Não passaram muito tempo, ela casou. Os filhos dela se tornaram o que a mãe havia proferido. Mas chegou um momento dado da vida dela, ela aceitou Jesus, ela entendeu o que estava acontecendo na vida dela, na vida da família dela, era uma maldição que foi rogada. Ela foi até o pastor e falou com o pastor: pastor, eu recebi uma palavra negativa de quem eu a amo. Nós brigávamos muito. E ela lançou uma maldição sobre a minha vida. Ora por mim, pastor. Ela veio chorando para o pastor. O pastor impôs as mãos sobre ela. Ela chorou terrivelmente. E naquele momento que o pastor orou por ela, a maldição foi quebrada. Quer uma outra? Eu vou falar. Existem nomes carregados de maldição. Havia uma senhora que foi procurar um pastor numa certa igreja. Não vou falar o nome. Ela chegou perto do pastor e o pastor perguntou: minha filha, o que está acontecendo? Pastor, eu sou como um Zé Ninguém. Tenho algumas doenças, eu tenho exames para fazer. Eu tenho problemas no meu corpo que os médicos não conseguem achar. O pastor, impelido, Filipe, pelo Espírito Santo, perguntou: mulher, qual é o seu nome? Ela disse: Maria das Dores. O pastor logo percebeu no semblante dela uma certa tristeza. Ela começou a desabafar com o pastor e disse: pastor, desde criança minha mãe, meu pai, fica dizendo: é das dores, com você não tem jeito. É das dores. É só você para arrumar confusão. É das dores, você não vai dar em nada. E ela cresceu e casou. E o marido também chamando, falando as mesmas coisas que os pais dela falavam com ela. Aí o pastor, impelido da unção de Deus, pôs as mãos sobre a cabeça dela e orou, expulsando aqueles demônios. Ela foi no cartório. Escute isso, foi no cartório. E mudou o nome. Num dia de um culto, numa pregação abençoada, o pastor fez um apelo. Quem levanta a mão? A Maria. Ela veio correndo lá no altar e contou o testemunho. Pastor, depois daquele dia que eu estive aqui na igreja, a minha vida nunca mais foi a mesma. Pastor, eu tenho uma novidade para o senhor. Meu nome mais não é Maria das Dores, meu nome agora é Maria de Jesus. Ela com o semblante todo irradiante, igreja. Tem pessoas que não gostam do nome. Pastor, eu detesto o nome que colocaram para mim. Mas eu venho nessa noite como ministro do Senhor dizer para a sua vida: toda palavra carregada de maldição que for lançada contra a tua vida, ela seja quebrada agora no nome de Jesus. Ô Marcos, corta para mim aqui, por favor, que eu vou te desplugar o microfone. Ei, ei.